Meu nome é Cassandra Harper, tenho 29 anos e, no mês passado, herdei $750.000 do meu avô, Thomas. O choque não foi o dinheiro. Foi estar sentada à mesa de jantar da minha infância, cercada por homens desconhecidos de terno que minha mãe, Eleanor, apresentou como amigos da família. Seu sorriso nunca chegou aos olhos enquanto ela acenava para o tabelião que deslizava os papéis legais pela superfície de mogno. É só uma transferência simples, querida, disse ela, docemente. A família precisa disso mais do que você. Os rostos deles congelaram quando peguei os papéis, sorri e disse, na verdade, trouxe algo que vocês precisam ver primeiro. Se você estiver assistindo de algum lugar onde sua família respeita limites, deixe nos comentários e inscreva-se para ver como eu desviei dessa emboscada. Crescendo no subúrbio de Massachusetts, aprendi cedo que minha mãe, Eleanor, tinha uma relação complicada com o dinheiro. Por complicada, quero dizer desastrosa. Ela era como uma peneira. O dinheiro fluía por suas mãos sem deixar rastros, exceto pelos objetos brilhantes que ela adquiria ao longo do caminho. Aos 13 anos, presenciei algo que mudaria para sempre a minha visão da dinâmica familiar. Eu deveria estar na cama, mas desci furtivamente para pegar um copo d'água quando ouvi minha avó, Margarete, chorando na cozinha. Através da porta entreaberta, vi suas mãos tremendo enquanto ela segurava um talão de cheques. Eleanor, está a 4ª vez este ano, disse ela, com a voz embargada. Seu pai e eu não temos recursos infinitos. Isto era para nossa aposentadoria. Minha mãe simplesmente acenou com a mão, dispensando-a, mãe, é só temporário. A comissão da propriedade de Lakewood cobrirá tudo no mês que vem. Sempre havia um mês seguinte. Sempre outra encomenda. Sempre outro motivo para que desta vez fosse diferente. Minha avó assinou o cheque mesmo assim. Seus ombros caíram em derrota. Minha mãe trabalhava como corretora de imóveis, o que significava que sua renda oscilava muito. Os meses bons financiavam maratonas de compras e escapadas de fim de semana espontâneas. Os meses ruins significavam avisos atrasados e ligações frenéticas para familiares. Apesar dessa instabilidade, ela insistia em morar em um bairro nobre, dirigindo carros de luxo que mal podia pagar e usando roupas de grife que muitas vezes ainda tinham a etiqueta quando as faturas do cartão de crédito chegavam. Meu avô Thomas era diferente. Todos os sábados de manhã, desde os meus 10 anos, ele me buscava para tomar café da manhã no restaurante local. Com panquecas e suco de laranja, ele me ensinava sobre poupança, juros compostos e a importância de viver dentro das nossas possibilidades. As melhores coisas da vida não são coisas, Cassie, ele dizia, usando seu apelido especial para mim. A paz financeira te dá liberdade para escolher seu caminho. Ele nunca criticava minha mãe abertamente na minha frente, mas sua decepção era evidente nas linhas tensas ao redor da boca sempre que o nome dela era mencionado. Em vez disso, ele se concentrou em me ensinar a ser diferente. Você é uma garota inteligente e sensata, ele me dizia. Você consegue quebrar o ciclo. Aos 16 anos, consegui meu primeiro emprego no supermercado local. Meu avô me ajudou a abrir uma conta poupança, e eu observava com orgulho meu saldo aumentar lentamente. Quando me formei no ensino médio com honras e fui aprovado em uma universidade estadual de design gráfico, ele era o único radiante na plateia, batendo palmas até as mãos ficarem vermelhas. A faculdade foi onde a realidade financeira realmente me atingiu. Minha mãe tinha prometido ajudar com as mensalidades. Não se preocupe, querida. A gente resolve quando chegar a hora, ela dizia durante os passeios pelo campus. Mas quando as cartas de aceitação chegaram, ela tinha uma nova desculpa. O mercado estava em baixa. Ela estava entre grandes vendas. Tinha despesas inesperadas. Acabei tendo 2 empregos, de manhã em uma cafeteria e à noite na biblioteca do campus, mantendo a carga horária completa. Meu avô ajudava no que podia, mas estava aposentado com uma renda fixa. Eu ainda acumulava quase $60.000 em empréstimos estudantis quando me formei, apesar das minhas bolsas de estudo e da renda do trabalho. No meu último ano, a saúde do meu avô começou a piorar. Insuficiência cardíaca congestiva, disseram os médicos. Eu o visitava no hospital entre as aulas e os turnos de trabalho, e muitas vezes o encontrava com revistas financeiras espalhadas na bandeja do hospital. Tenho pensado no futuro, Cassie, disse-lhe durante uma dessas visitas, com a voz mais fraca, mas o olhar ainda aguçado.
no que vou deixar para trás. Vovô, não fale assim, protestei, arrumando seus travesseiros para ajudá-lo a se sentar mais confortavelmente. Não, é importante, insistiu ele. Já tomei umas providências. Sua mãe vai atrás de qualquer coisa que eu deixar para você. Ela sempre acreditou que meu dinheiro era dela, só que emprestado até que ela precisasse. Tentei ignorar, desconfortável com a conversa, mas ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Prometa-me que permanecerá firme. O que lhe deixo é para o seu futuro, não para consertar os erros dela. Prometi, sem nunca acreditar que precisaria honrar a promessa tão cedo ou de forma tão dramática. Depois de me formar, consegui um emprego de nível básico em uma empresa de marketing em Boston. O salário não era ótimo, mas era estável. Aluguei um pequeno apartamento-estúdio, vivi frugalmente e pagava meus empréstimos estudantis regularmente. Meu avô ligava semanalmente para saber como eu estava, sempre perguntando sobre meu plano de poupança. Há 3 meses, ele faleceu pacificamente, enquanto dormia. A dor foi avassaladora. Eu havia perdido não apenas um avô, mas um mentor, um defensor, uma presença constante na minha família caótica. A leitura do testamento foi um choque para todos, especialmente para minha mãe. Meu avô me deixou $750 mil em investimentos e sua casa no lago em New Hampshire. Para minha mãe, ele deixou $50 mil com um bilhete que dizia simplesmente: Eleanor, espero que você finalmente encontre satisfação com o que tem. Na recepção do funeral, minha mãe me abraçou com força, sussurrando parabéns, o que não combinava com o olhar calculista dela. Menos de 3 horas depois, enquanto eu ajudava na limpeza da casa da minha avó, ela me encurralou na cozinha. Então, disse ela, encostada no balcão enquanto eu lavava a louça. Foi uma surpresa e tanto hoje. Foi mesmo, concordei, concentrando-me em esfregar uma mancha particularmente teimosa em uma caçarola. Sabe, o telhado da minha casa precisa de uma grande reforma. O empreiteiro estima em cerca de $30 mil, disse ela casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Coloquei o prato no escorredor, com as mãos subitamente frias, apesar da água quente. Sinto muito por isso. Bem, obviamente você pode ajudar com isso agora, continuou ela. Talvez devêssemos nos sentar amanhã e descobrir como transferir alguns fundos. E assim começou, exatamente como o avô havia avisado. Expliquei que precisava de tempo para processar tudo e que primeiro haveria questões patrimoniais para resolver. Mas, no fundo, eu sabia exatamente o que planejava fazer com a minha herança: pagar meus empréstimos estudantis, investir em um pequeno apartamento em vez de alugar e, quem sabe, finalmente começar o negócio freelancer de design gráfico com que eu sempre sonhei. Minha herança representava algo que eu nunca tive: segurança financeira e a liberdade de fazer escolhas sem ansiedade constante. E eu não tinha a mínima intenção de vê-la desaparecer no buraco negro de gastos da minha mãe. O primeiro confronto de verdade aconteceu 3 semanas depois do funeral. Eu vim evitando as ligações cada vez mais frequentes da minha mãe, mas ela finalmente me pegou com uma mensagem que mexeu com todos os meus botões de culpa: preciso conversar. Emergência familiar. Café no Maple Street Café às 14 horas. Preocupada que algo tivesse acontecido com minha avó, concordei em me encontrar. Quando cheguei ao café, Eleanor já estava sentada a uma mesa de canto, impecavelmente vestida com uma roupa nova de grife que eu nunca tinha visto antes. Nenhum sinal de sofrimento, nenhum sinal de emergência. Cassie, querida, ela me deu um beijo no rosto enquanto eu me sentava. Pedi um latte para você. Eles fazem do jeito que você gosta. Qual é a emergência? Perguntei, indo direto ao ponto. Ela acenou com desdém. Ah, eu só precisava ter certeza de que você viria. Você tem andado tão ocupada ultimamente. A raiva explodiu, mas eu a contive. Mãe, eu disse que ligaria quando resolvesse tudo com o espólio. Na verdade, era por isso que eu queria conversar. Ela se inclinou para frente, baixando a voz em tom conspiratório. Tenho pensado no que seu avô teria desejado. Ele deixou isso bem claro no testamento, apontei. O sorriso dela se estreitou. Documentos são tão impessoais, querida. Ele e eu tivemos muitas conversas sobre família, sobre como cuidar da família. Eu duvidava muito disso, mas fiquei em silêncio. A questão é,
continuou ela, mexendo seu cappuccino intocado, que estou com sérios problemas financeiros agora. A casa precisa de reformas não só no telhado, mas também na fundação. E o imposto predial vence no mês que vem. Eu tinha passado a noite anterior nas redes sociais, onde minha mãe postou fotos do seu Lexus novinho em folha com a legenda, me presenteando. A vida é curta demais para dirigir carros sem graça. O carimbo de data e hora mostrava que ela o havia comprado poucos dias depois da leitura do testamento. O que aconteceu com a sua comissão do imóvel em Westfield? Perguntei. Você disse que foi a sua maior venda do ano. Ela piscou rapidamente. Bem, houve despesas, e eu precisava de transporte confiável para mostrar os imóveis. Um carro de $65.000 era necessário para isso? Sua expressão endureceu. Eu trabalho com imóveis de luxo, Cassandra. Imagem importa. Mãe, eu também vi seus posts de férias. Reservar um cruzeiro pelo Mediterrâneo não é sinônimo de emergência financeira. Isso é diferente, ela retrucou. É um investimento comercial, fazer networking com clientes de alto nível. Respirei fundo. Não vou te dar o dinheiro. Como? Sua voz subiu o suficiente para que os clientes próximos olhassem para ela. A herança já está dividida. Estou pagando meus empréstimos estudantis, investindo em uma pequena propriedade e guardando o resto. Depois de tudo que fiz por você? Seus olhos se arregalaram em descrença. Eu te criei sozinha depois que seu pai foi embora. Papai mandou pensão alimentícia até eu completar 18 anos, corrigi baixinho. E você usou para suas próprias despesas na maior parte do tempo. Como ousa? Ela bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras chacoalharem. Eu sacrifiquei tudo por você. Trabalhei 60 horas por semana para manter um teto sobre nossas cabeças. Um telhado que quase perdemos 3 vezes porque você não conseguiu pagar a hipoteca, eu disse, com as lembranças de avisos de execução e discussões à meia-noite me inundando. Então é assim que você me paga? Virando uma princesinha egoísta e presunçosa. Sua voz atingiu um tom que garantia que todos no café estavam ouvindo. Aquele dinheiro deveria ter sido meu. Sou filha dele. E ele escolheu deixá-lo para mim, eu disse com firmeza. Estou honrando a vontade dele. Ela se levantou abruptamente, pegando sua bolsa de grife. Seu avô teria vergonha de você. Família cuida da família, Cassandra. É exatamente isso que estou fazendo, respondi. Cuidando do meu futuro para nunca ter que depender da família como você a explorou. Ela saiu furiosa, deixando-me com 2 cafés intocados e um café cheio de curiosos. Eu me senti trêmulo, mas estranhamente aliviado. O confronto que eu temia havia acabado, e eu havia me mantido firme, ou assim eu pensava. No dia seguinte, as ligações começaram. Primeiro, do tio Frank, irmão mais velho da minha mãe. Cassie, você precisa reconsiderar isso, disse ele, com sua voz normalmente jovial e severa. Sua mãe está com muita dificuldade. Não é certo você ter todo esse dinheiro enquanto ela está passando necessidade. Quando expliquei sobre o carro novo e as férias, ele fez uma pausa. Bem, tenho certeza de que há uma explicação. Olha, só ajude ela com o telhado, pelo menos. 20 ou 30 mil não vão prejudicar sua herança. Depois vieram as mensagens da tia Patrícia, obras-primas da agressão passiva, a família deve se apoiar em momentos difíceis. Algumas pessoas parecem ter esquecido disso. E seu avô ficaria arrasado ao ver a família dividida por causa de dinheiro. Meus primos Derek e Megan tomaram partido. Derek sugeriu que eu estava sendo manipulada, Megan insistiu que eu era egoísta e cruel. Minhas redes sociais se tornaram um campo de batalha de comentários velados e familiares escolhendo lados. O mais doloroso foi que minha avó Margarete deixou mensagens de voz emocionadas. Cassie, por favor, converse com sua mãe. Ela está muito chateada. Seja qual for o desentendimento que vocês estejam tendo, a família é importante demais para ser desperdiçada. Ninguém parecia entender que não se tratava de dinheiro. Tratava-se de limites, responsabilidade e respeito aos desejos explícitos do meu avô. Sozinha no meu apartamento naquele fim de semana, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava sendo irracional? Será que eu deveria ajudar só com o conserto do telhado?
Será que um presente único apaziguaria minha mãe sem incentivar seus piores hábitos? Liguei para minha melhor amiga, Nathalie, a única pessoa que tinha visto de perto a dinâmica da minha família durante toda a nossa amizade. Tá brincando comigo? Ela exclamou quando expliquei minhas dúvidas. Cass, sua mãe está te manipulando de novo. Lembra do último ano, quando ela pegou seu dinheiro emprestado para aquela oportunidade de investimento emergencial? Você nunca viu um centavo daquele dinheiro. Mas a família inteira está contra mim, eu disse, andando de um lado para o outro na minha pequena sala de estar. Porque ela está controlando a narrativa, Nathalie apontou. Eles só ouvem a versão dela. E acredite, na versão dela, ela é a vítima e você é o vilão. Pensei no último conselho do meu avô para me manter firme. Ele já previra isso, tentará me preparar exatamente para esse cenário. No momento em que eu estava recuperando minha determinação, uma entrega chegou ao meu local de trabalho, um arranjo de flores elaborado com um cartão. Querida, desculpe o nosso mal-entendido. Só quero o seu bem. Vamos conversar, jantar em família neste sábado, aqui em casa. Com carinho, mãe. Sua mensagem de voz naquela noite foi conciliatória, quase humilde. Cassie, querida, percebi que fui muito agressiva. Fiquei emocionada depois da perda do meu pai e lidei mal com as coisas. Podemos começar do zero? Só um jantar tranquilo em família. Sua avó também estará lá. Ela sente sua falta. Contra meu bom senso e o aviso explícito de Nathalie de que parecia uma armadilha, concordei em comparecer. Cheguei a assar o crumble de maçã especial do vovô para levar como oferenda de paz. Antes de voltar para a casa da minha infância naquele sábado, liguei rapidamente para Jordan Allen, o advogado que estava me ajudando a conduzir o processo sucessório. Só tome cuidado, aconselhou Jordan. Não assine nada, por menor ou insignificante que pareça. E se você se sentir desconfortável em algum momento, tem todo o direito de ir embora. Prometi ser cauteloso, peguei o crumble de maçã e dirigi para o que eu esperava que fosse uma reconciliação, mas suspeitava que pudesse ser outro campo de batalha. Assim que entrei na garagem da casa da minha infância, o alarme imediatamente começou a soar na minha cabeça. Havia 5 carros desconhecidos estacionados na rua, além do novo Lexus da minha mãe, do Cadillac do tio Frank e da SUV da tia Patrícia. Claramente, aquele não seria o jantar familiar íntimo que minha mãe descrevera. Fiquei sentado no carro por um momento, pensando se deveria ir embora antes que alguém notasse minha chegada. Mas isso só atrasaria qualquer confronto que estivesse se formando. Melhor encarar agora, nos meus termos, do que ser pego de surpresa mais tarde. Peguei o crumble de maçã e me aproximei da porta da frente. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu e revelou minha mãe, vestida formalmente com um vestido preto de festa que parecia excessivo para um jantar em família. Cassie, você finalmente chegou, exclamou ela, me abraçando com um entusiasmo incomum. Seu perfume era irresistível e seu sorriso parecia forçado. Todos estão esperando na sala de jantar. A casa cheirava a carne assada, meu prato favorito da infância, um detalhe que parecia calculado para baixar minhas defesas. Ao entrar na sala de jantar, minhas suspeitas se confirmaram. A grande mesa de carvalho estava posta com a porcelana fina que usávamos apenas nos feriados, e ao redor dela estavam sentados não apenas a família, mas também estranhos em trajes de negócios. Minha avó Margarete sentou-se em uma das pontas, parecendo desconfortável. Tio Frank e tia Patrícia estavam sentados ao lado de uma cadeira vazia, obviamente destinada a mim. 3 homens de terno que eu nunca tinha visto antes ocupavam o outro lado da mesa. Cassandra, querida, disse minha mãe com um calor teatral, você conhece a família, é claro. E estes são nossos amigos, Michael Bennett, Keith Williams e Raymond Peterson. Os homens assentiram em sequência enquanto eram apresentados. Michael, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, levantou-se para apertar minha mão. Senhorita Harper, prazer em conhecê-la. Ouvi falar muito de você. Engraçado, não ouvi nada sobre você, respondi, colocando o crumble de maçã na mesa. Seguiu-se uma pausa constrangedora antes que minha mãe risse alegremente demais. A Cassie sempre teve um senso de humor único. Vamos todos nos sentar, está bem? O jantar está pronto. Enquanto os pratos eram passados, a conversa continuou superficialmente agradável,
perguntas sobre o meu trabalho, comentários sobre o tempo, elogios sobre como eu estava linda. Era tudo tão forçado, tão artificial, que mal toquei na minha carne assada, apesar de estar perfeitamente preparada. Depois do jantar, enquanto minha mãe trazia o café para a mesa, o tio Frank pigarreou e começou o que era claramente um discurso ensaiado. Cassie, estamos todos aqui esta noite porque nos importamos com você e com o futuro desta família, começou ele, cruzando as mãos sobre a mesa. Os eventos recentes nos colocaram em uma posição difícil, e achamos que é hora de uma conversa franca sobre responsabilidades e expectativas. Minha mãe continuou sem hesitar de onde ele parou. Querida, embora o papai tivesse todo o direito de distribuir seus bens como bem entendesse, estamos preocupadas com a sua inexperiência em lidar com uma quantia tão significativa. Tenho 29 anos, tenho diploma universitário e uma carreira, apontei. Não sou nem de longe uma criança. Claro que não, interrompeu Michael Bennett, suavemente. Mas a gestão patrimonial exige conhecimento especializado. Sou consultor financeiro da família há anos e já vi como até investidores sofisticados podem cometer erros custosos. Essa foi a primeira mentira. Meu avô administrava seus próprios investimentos meticulosamente e nunca mencionou um consultor financeiro chamado Michael Bennett. Raymond Peterson, o mais novo dos 3 homens, abriu uma carteira de couro. Preparamos alguns documentos que protegeriam os seus interesses e os da família. Que tipo de documentos? Perguntei, com a voz firme apesar do coração acelerado. Apenas uma simples transferência de bens para um fundo familiar, explicou minha mãe, casualmente. Você ainda se beneficiaria da herança, mas mãos experientes administrariam adequadamente. Keith Williams, que agora eu percebia ser um tabelião pelo carimbo visível em sua pasta, assentiu encorajadoramente. É bastante comum em situações como esta. E quem controlaria esse fundo? Perguntei, já sabendo a resposta. Bem, eu seria a administradora principal, disse minha mãe, com Frank como administrador secundário. É o acordo mais sensato. Tia Patrícia estendeu a mão por cima da mesa para apertar a minha. Cassie, somos uma família. Tudo o que queremos é o melhor para todos. Seu avô não gostaria que seu legado nos separasse. Tio Frank assentiu solenemente. O estresse de lidar com tudo isso está claramente afetando você. Você parece exausto, garoto. Deixe-nos ajudar a carregar esse fardo. Um por um, eles se revezaram na pressão, sutis apelos à culpa, apelos à lealdade familiar, lembretes de tudo que minha mãe supostamente havia sacrificado por mim. Minha avó ficava quieta na maior parte do tempo, ocasionalmente enxugando os olhos com um lenço quando alguém mencionava meu avô. Por fim, Raymond deslizou um documento grosso sobre a mesa. Se você apenas revisar e assinar estes papéis, podemos deixar essa tensão infeliz para trás e seguir em frente como uma família. Dei uma olhada na primeira página e imediatamente localizei frases como transferência revogável de ativos a critério exclusivo do administrador quanto às distribuições. Mais adiante, uma linguagem mais alarmante chamou minha atenção. O concedente reconhece a potencial falta de capacidade financeira e reconhece a necessidade de supervisão em questões financeiras. Eles não estavam apenas tentando assumir o controle da minha herança. Estavam tentando estabelecer que eu era mentalmente incapaz de administrar meus próprios negócios. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo, mas de raiva. Meu pulso latejava nos ouvidos e senti um suor frio brotar na testa. A sala pareceu se fechar ao meu redor quando percebi a extensão da manipulação deles. Preciso usar o banheiro, consegui dizer, levantando-me abruptamente. Gostaria de alguns minutos para processar tudo. Minha mãe assentiu magnanimamente. Claro, querida. Leve o tempo que precisar. Ao trancar a porta do banheiro, encostei-me na pia e respirei fundo várias vezes. A voz do meu avô parecia ecoar na minha cabeça. Eles virão atrás de qualquer coisa que eu deixar para você. Mantenha-se firme. Peguei meu celular e enviei uma mensagem de texto para Jordan com um breve resumo da situação. A resposta dela foi imediata e inequívoca: não assine nada. Essas cláusulas sobre falta de capacidade financeira podem ser usadas para contestar sua competência judicial. Estão te armando uma cilada. Seguiu-se uma segunda mensagem: Massachusetts é um estado com consentimento de uma das partes para gravação? Era. A lei de Massachusetts permitia gravar conversas com o consentimento de uma das partes e eu.
Com uma clareza renovada, ativei o aplicativo de gravação do meu celular, joguei um pouco de água fria no rosto e me preparei para voltar para a sala de jantar. Não se tratava mais apenas de dinheiro. Tratava-se de enfrentar anos de manipulação e estabelecer, de uma vez por todas, que eu não seria controlado. Voltei à mesa com uma calma deliberada, sentando-me e pegando meu copo d'água. Gostaria de um tempo para revisar estes documentos cuidadosamente antes de assinar, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Claro, respondeu Michael Bennet, embora seu sorriso tenha se estreitado. Embora tudo seja padrão. Podemos esclarecer suas dúvidas agora. Tomei um gole d'água e fingi que estava folheando os documentos novamente, para ganhar tempo. Notei que há uma linguagem aqui sobre minha falta de capacidade financeira. Você poderia explicar o que isso significa exatamente? Um lampejo de desconforto passou entre minha mãe e o advogado. Só terminologia jurídica, disse Bennet, com desdém. Nada com que se preocupar. E essa parte sobre o administrador ter poder discricionário exclusivo sobre as distribuições, continuei, significaria que minha mãe decide se e quando eu recebo algum dinheiro da minha própria herança. Correto? O tio Frank se inclinou para a frente. Cassie, você está se prendendo a jargões jurídicos. A questão é que isso protege o legado da família. Quer dizer que dá à minha mãe o controle do dinheiro do meu avô, corrigi. O dinheiro que ele deixou especificamente para mim, não para ela. O sorriso artificial da minha mãe estava desaparecendo. Cassandra, você está sendo difícil. Estamos tentando te ajudar. Larguei o documento e olhei ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada membro da família. Todos esperavam que eu cedesse, que fosse a filha obediente que sempre fui. A tensão era palpável quando peguei minha bolsa. No momento em que pensaram que eu estava pegando uma caneta, o rosto da minha mãe se abriu em um sorriso triunfante. Em vez disso, peguei meu celular e o coloquei sobre a mesa. Na verdade, eu disse com uma calma que não sentia totalmente, gostaria de convocar alguém para me ajudar a entender melhor estes documentos. A atmosfera na sala de jantar mudou instantaneamente. O sorriso triunfante da minha mãe desapareceu, e Michael Bennet ajeitou a gravata, nervoso. Não é necessário, disse minha mãe rapidamente. Temos toda a expertise necessária aqui. Ignorei-a, discando o número de Jordan e colocando-o no viva voz. Jordan, estou com você no viva voz. Estou aqui com minha família e alguns cavalheiros que apresentaram documentos legais para eu assinar. A voz clara e profissional de Jordan preencheu a sala. Boa noite a todos. Aqui é Jordan Allen, o advogado da senhorita Harper. Pelo que entendi, você está propondo uma transferência de bens para um fundo familiar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do tio Frank ficou vermelho, enquanto a tia Patrícia de repente se interessou muito pela sua xícara de café. Os três homens de terno trocaram olhares alarmados. Vocês trouxeram o advogado para isso? Minha mãe sibilou, sua fachada de preocupação maternal se evaporando. Este é um assunto de família. Um assunto familiar envolvendo documentos legais que me declaram financeiramente incompetente, respondi calmamente. Isso também o torna um assunto legal, continuou Jordan, com a voz calma, mas autoritária. Revisei o texto que a senhorita Harper me enviou. Qualquer documento que sugira falta de capacidade financeira sem a devida avaliação por profissionais médicos e financeiros independentes pode constituir fraude. Aconselho veementemente que não assine nada esta noite. Michael Bennet se recuperou primeiro, passando a controlar os danos. Certamente não tivemos a intenção de sugerir qualquer impropriedade. Talvez devêssemos remarcar quando todos tiverem representação adequada. Ou, eu disse, enfiando a mão na bolsa novamente, poderíamos discutir por que esses documentos foram preparados, em primeiro lugar. Desta vez, peguei uma pasta, que eu havia montado nas últimas semanas como um plano de contingência, esperando nunca precisar usá-la. Dentro, havia provas documentadas da má gestão financeira da minha mãe ao longo de 2 décadas. Acho que está na hora de alguma transparência, disse eu, abrindo a pasta. Já que todos estamos preocupados com a capacidade financeira, vamos falar sobre quem realmente não deveria administrar dinheiro. O rosto da minha mãe perdeu a cor. O que é isso? Isto, eu disse, abrindo o primeiro documento,
é uma cópia do seu pedido de falência de 5 anos atrás, aquele que você disse à família que era apenas uma pequena reestruturação financeira. O tio Frank se inclinou para a frente, semi-cerrando os olhos para o papel à falência. Eleanor? Você disse que era só uma questão de refinanciamento. Continuei, distribuindo metodicamente mais papéis. Estes são registros de empréstimos da vovó e do vovô, totalizando mais de 170 mil dólares só na última década, empréstimos que nunca foram pagos. A mão da minha avó tremia quando ela pegou o copo d'água. E isto, eu disse, colocando outro documento sobre a mesa, é um registro da coleção de joias antigas da minha avó, que desaparecia misteriosamente, item por item, sempre que você precisava de dinheiro rápido. Itens que você alegou que estavam sendo limpos ou consertados, mas que na verdade foram vendidos, exclamou tia Patrícia, ofegante. O colar de pérolas da minha mãe, aquele que deveria ficar com a Megan um dia, foi vendido para uma loja de penhores em 2018? Confirmei, junto com os brincos de esmeralda e o broche de diamantes da minha bisavó. Minha mãe se levantou, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Chega! Isso é um absurdo. Como ousa me emboscar assim? Emboscada, repeti, gesticulando ao redor da sala. Você quer dizer, como me convidar para um jantar em família que acabou se revelando uma armadilha legal com 3 estranhos tentando tomar o controle da minha herança? A voz de Jordan soou novamente pelo alto-falante. Devo mencionar que aconselhei a senhorita Harper a documentar toda esta conversa, o que é legal em Massachusetts, um estado com consentimento unipartidário. O advogado e o tabelião trocaram olhares alarmados. O consultor financeiro começou a reunir seus documentos. Vocês estão nos gravando, minha mãe gritou. Sua própria família? A mesma família que tentou me declarar financeiramente incompetente, retruquei. Sim, eu já. Virei-me para minha avó, cuja expressão chocada revelava sua completa ignorância sobre a trama. Vovó, você sabia que este jantar foi organizado para me pressionar a assinar a herança do vovô? Ela balançou a cabeça lentamente, com lágrimas nos olhos. Eleanor me disse que era um jantar de reconciliação para curar a família. Tio Frank se levantou abruptamente. Acho que todos nós deveríamos dar um passo para trás e nos acalmar. Claramente, houve algum mal-entendido. Não houve nenhum mal-entendido, eu disse com firmeza. Meu avô deixou o dinheiro dele para mim porque sabia exatamente o que aconteceria se o deixasse para a mamãe, a mesma coisa que aconteceu com cada dólar que já passou pelas mãos dela. Desapareceria em carros de luxo, roupas de grife e férias que ela não pode pagar. Sua ingrata, começou minha mãe, mas tia Patrícia a interrompeu. Eleanor, é verdade sobre as joias da mamãe? Ela perguntou. Você realmente vendeu as relíquias de família? Quando a atenção da família se voltou para minha mãe, os 3 profissionais começaram a se retirar silenciosamente. Michael Bennett resmungou algo sobre assuntos familiares a serem resolvidos enquanto eles juntavam seus papéis e se dirigiam para a porta. Não se esqueçam dos seus documentos fraudulentos, gritei, empurrando os papéis sobre a mesa. Meu advogado entrará em contato sobre essas cláusulas de incapacidade. Com a saída dos forasteiros, o confronto familiar atingiu o ápice. Minha mãe, encurralada e exposta, passou da negação ao ataque. Nenhum de vocês entende a pressão que tenho sofrido, gritou ela. Vocês têm ideia do quanto custa manter o estilo de vida da nossa família? Papai sempre foi mesquinho comigo, sempre julgando como eu gastava meu dinheiro. Seu dinheiro? Questionei. Ou o dinheiro que você pegou emprestado e nunca pagou? Eu mereço essa herança, ela gritou, sua maquiagem cuidadosamente aplicada começando a borrar. Sou filha dele, não você. Deveria ter sido minha. E lá estava a verdade nua e crua por trás de toda a manipulação e esquemas, não preocupação com minha capacidade financeira, não preocupação com o legado familiar, mas simples direito e ganância. Mãe, eu disse, com a voz mais suave agora, o vovô deixou 50 mil dólares para você, um presente generoso pelo qual a maioria das pessoas ficaria grata. Em vez disso, você destruiu a família tentando tomar o que não é seu. O tio Frank afundou na cadeira, parecendo desanimado. Eleanor, você já gastou mesmo todo esse dinheiro? A herança que recebeu? O silêncio da minha mãe foi resposta suficiente. Ela encarou a mesa, recusando-se a encarar qualquer pessoa. Não foi o suficiente, ela finalmente sussurrou.
Nunca é o suficiente. Naquele momento, vi minha mãe claramente, talvez pela primeira vez, não como a vilã da minha história, mas como alguém presa em padrões dos quais não conseguia escapar, constantemente buscando realização por meio de gastos que a deixavam mais vazia do que antes. Mas clareza não significava capitulação. Recolhi meus documentos na pasta. Estou indo embora agora, anunciei, e levo a herança do meu avô comigo. Toda ela. Não é porque eu não ame esta família, mas porque respeito a vontade dele e as lições que ele tentou nos ensinar. Virei-me para minha avó e a abracei gentilmente. Sinto muito que isso tenha acontecido, vovó. Me ligue amanhã e conversaremos, só nós duas. Enquanto eu me dirigia para a porta, minha mãe fez uma última tentativa desesperada. Se você sair por aquela porta com essa atitude, nem se dê ao trabalho de voltar. Você está escolhendo dinheiro em vez de família. Parei, com a mão na maçaneta. Não, mãe. Estou escolhendo limites em vez de permitir. Estou escolhendo a sabedoria do vovô em vez da sua manipulação. Quando você estiver pronta para buscar aconselhamento financeiro e ter uma conversa honesta, eu estarei lá, mas não assim. Nunca mais assim. E com isso, saí, deixando para trás os restos da emboscada que havia saído tão espetacularmente pela culatra. A viagem de volta da casa da minha mãe foi surreal. As luzes da rua se turvavam no meu para-brisa enquanto lágrimas inesperadas enchiam meus olhos, não de derrota, mas de alívio. 29 anos tentando agradar um pai desagradável, pisando em ovos em discussões financeiras, sendo levada a me sentir egoísta por ter limites, tudo isso se cristalizou naquele momento de ir embora. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, eu estava física e emocionalmente esgotada. Fiquei sentada no carro estacionado por vários minutos, reunindo forças para o que viria a seguir. Meu telefone não parava de vibrar, mensagens do tio Frank, mensagens de voz da minha mãe, uma mensagem da tia Patrícia. Ignorei todas e liguei para o Jordan. Você se saiu incrivelmente bem, ela me garantiu depois que contei os eventos da noite em detalhes. Manter a posição daquele jeito exigiu muita coragem. Não pareceu coragem, admiti. Parecia sobrevivência. Às vezes, é a mesma coisa, respondeu ela. Descanse um pouco. Amanhã, discutiremos os próximos passos para garantir que eles não tentem algo assim novamente. Mal dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha mãe transitar de uma doçura manipuladora para uma raiva pura e crua. Relembrei os avisos do meu avô, me perguntando se ele já havia enfrentado confrontos semelhantes em vida. Ao amanhecer, eu já tinha tomado uma decisão: esse padrão não continuaria. O ciclo de manipulação financeira na minha família terminaria comigo. Jordan chegou ao meu apartamento na manhã seguinte com café e uma expressão determinada. Sentamos à minha pequena mesa da cozinha, analisando as opções. Com base na gravação e nos documentos, temos provas de tentativa de fraude, explicou ela. A linguagem nesses documentos sobre sua falta de capacidade financeira foi elaborada para estabelecer fundamentos para contestar o testamento por meio de alegações de sua incompetência. Devemos entrar com uma ação judicial? Perguntei. Jordan refletiu cuidadosamente. Poderíamos, mas processos judiciais entre familiares raramente terminam bem para alguém, exceto para os advogados. Em vez disso, sugiro que redijamos uma carta formal de cessação e desistência descrevendo as evidências que temos. Deixe claro que qualquer nova tentativa de contestar sua herança resultará em ação judicial. Se eles ignorarem, então envolveremos o sistema judicial, disse ela com firmeza. Mas vamos tentar isso primeiro. Às vezes, limites claros são suficientes para impedir maus comportamentos. A carta de cessação e desistência foi entregue à minha mãe naquela tarde por correio. Eu esperava uma resposta explosiva imediata, ligações furiosas, ameaças, escalada. Em vez disso, o silêncio se instalou por 3 dias inteiros. O silêncio era mais enervante do que um confronto teria sido. No 4º dia, o tio Frank ligou. Sua voz soava cansada, resignada. Cassie, eu te devo um pedido de desculpas, começou ele, me surpreendendo completamente. Eu não sabia de toda a história sobre o histórico financeiro da sua mãe nem sobre as joias. Ela admitiu ter vendido as relíquias de família da vovó? Perguntei. Não com tantas palavras, ele suspirou.
mas sua avó encontrou recibos de penhor na mesa da Eleanor enquanto procurava uma agenda. Tem sido difícil por aqui. Sinto muito por isso, eu disse, falando sério. Mas não me arrependo de ter me protegido. Agora eu entendo, ele respondeu. Seu avô tinha razão sobre você. Você é mais forte do que todos nós quando se trata de se manter firme. Depois que desligamos, recebi um e-mail de Raymond Peterson, o consultor financeiro que havia participado da emboscada. A mensagem foi breve, mas reveladora. Ele estava encerrando seu relacionamento profissional com minha mãe devido a preocupações éticas e potenciais questões de responsabilidade. Em anexo, uma cópia de um comunicado mostrando que minha mãe o havia abordado poucos dias após o funeral, alegando que eu era financeiramente irresponsável e emocionalmente instável após a morte do meu avô. O comunicado mais surpreendente veio da tia Patrícia, que pediu para tomarmos um café em algum lugar neutro. Cautelosamente, concordei. Nos encontramos em um café tranquilo no centro da cidade, onde ela chegou segurando uma pequena bolsa de veludo. Encontrei isto, disse ela sem rodeios, colocando-o sobre a mesa entre nós. Em uma loja de penhores local. O dono se lembrava da Eleanor vendendo. Lá dentro estava o broche de diamantes da minha avó, a peça vitoriana passada de geração em geração por 5 gerações de mulheres em nossa família. Como você, comecei. Eu paguei para resgatá-lo, disse ela simplesmente. Não foi barato, mas pertence à família, à vovó, não há alguma vitrine esperando para ser vendida a estranhos. Seus olhos encontraram os meus diretamente. Eu não sabia de nada, Cassie, da falência, dos empréstimos, das joias. Eleanor sempre se apresentou como a bem-sucedida, a que tinha tudo sob controle. Eu acreditei nela. Todos nós acreditamos. É assim que a manipulação funciona, reconheci. Patrícia assentiu lentamente. Seu avô sabia. Ele tentou nos contar a sua maneira, mas achamos que ele estava apenas sendo mesquinho ou controlador. Agora entendo que ele estava tentando proteger os bens da família de serem absorvidos. O que acontece agora? Perguntei. Depende da Eleanor, respondeu ela. Ela não está falando com ninguém agora, se trancou em casa. O Frank passou por lá ontem e viu um caminhão de mudança, mas não sabemos o que isso significa. Mais tarde naquele dia, minha avó ligou, com a voz baixa e trêmula. Cassandra, querida, gostaria de te ver, se você quiser. Dirigi até a casa dela imediatamente e a encontrei sentada em seu jardim, cercada por flores murchas de verão. Ela parecia mais velha, debilitada pelos acontecimentos recentes. Eu falei com você, disse ela enquanto eu me sentava ao seu lado. Eu falei com todos nós ao permitir que sua mãe nos ajudasse por tanto tempo. Você a amava, eu disse simplesmente. Todos nós fizemos o que achávamos certo na época. Ela pegou minha mão, sua pele fina como papel, fria contra a minha, apesar do calor do verão. Thomas viu claramente. Ele tentou nos proteger de nós mesmas. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. As joias eram para vocês, meninas, para o futuro. Tesouros de família com histórias anexadas. A tia Patrícia encontrou o broche, eu disse a ela. Ela o resgatou da loja de penhores. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Já é um começo. Talvez nem tudo esteja perdido. Não se trata das coisas, vovó, eu disse gentilmente. Trata-se da confiança, de saber a diferença entre ajudar e facilitar. Ela assentiu, apertando minha mão. Seu avô ficaria tão orgulhoso de você, se mantivesse firme assim. Eu também me orgulho de você, mesmo que tenha sido doloroso para todos. À medida que as sombras se estendiam pelo jardim, conversávamos sobre estabelecer novos padrões para nossa família, sobre limites saudáveis e comunicação honesta. Pela primeira vez, me senti adulta aos olhos da minha avó, não apenas uma neta a ser protegida ou mimada, mas uma mulher com sabedoria própria para contribuir. O confronto final com minha mãe veio inesperadamente. Uma semana depois, cheguei em casa do trabalho e a encontrei sentada nos degraus do meu prédio, com uma aparência estranhamente discreta, usando jeans e um suéter simples em vez de seu traje de grife habitual. Podemos conversar? Perguntou ela, levantando-se quando me aproximei. Conversar de verdade, não brigar. Cansado, convidei-a a subir, deixando a porta aberta enquanto entrávamos no meu pequeno apartamento.
Ela olhou ao redor, observando meus móveis modestos e a foto emoldurada do meu avô na estante. Fui despejada, disse ela sem rodeios. A hipoteca da casa está sendo executada. Não fiquei totalmente surpresa, mas a franqueza da sua admissão foi inesperada. Sinto muito por isso. Não, não está, disse ela, mas sem veneno. E não deveria estar. É consequência das minhas escolhas. Ela se sentou na beirada do meu sofá, parecendo de alguma forma menor do que eu me lembrava. Vendi o Lexus ontem e cancelei o cruzeiro. Muito pouco, muito tarde, mas já é um começo. Para onde você vai? Perguntei. A Patrícia ofereceu seu quarto de hóspedes temporariamente, com a condição de que eu consultasse um conselheiro financeiro e um terapeuta. Ela riu sem graça. Minha irmãzinha impondo condições para mim. Permaneci de pé, mantendo distância física e emocional. E você vai fazer isso? Eu tenho escolha? Ela perguntou, balançando a cabeça. Essa é a pergunta errada, não é? Eu sempre tive escolhas. Só fiz escolhas terríveis. Por um momento, vislumbrei algo que raramente vira na minha mãe, autoconsciência genuína, sem o véu da justificativa ou da culpa. Não estou pedindo dinheiro, continuou ela. Sei que essa ponte está completamente queimada. Eu só precisava pedir desculpas, pela emboscada, por tentar tirar o que o papai deixou para você. Por tudo. Eu havia imaginado esse momento, um pedido de desculpa sincero da minha mãe, inúmeras vezes ao longo dos anos. Na minha imaginação, sempre fora seguido por um perdão imediato, uma reconciliação emocionada, um recomeço. A realidade era mais complexa. Suas palavras pareciam sinceras, mas décadas de manipulação não podiam ser apagadas por uma única conversa. Agradeço por você ter dito isso, eu disse, cautelosamente. Mas a confiança leva tempo para ser reconstruída. Não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Ela sentiu, com a expressão de aceitação. Eu entendo. Eu também não faria isso no seu lugar. Ela se levantou para sair, mas hesitou. A conselheira financeira que Patrícia encontrou disse algo que me marcou. Ela disse: problemas financeiros raramente têm a ver com dinheiro. São sobre tentar suprir necessidades emocionais com coisas materiais. Isso faz sentido. Reconheci: tenho tentado preencher um vazio dentro de mim há tanto tempo que esqueci o que me faltava. Ela olhou para a foto do meu avô. Ele tentou me dizer isso. Eu simplesmente não consegui ouvir. Enquanto ela se dirigia para a porta, me peguei dizendo: mãe, a terapia, acho que é um bom passo. Ela fez uma pausa, com a mão na maçaneta. Eu também. Quem sabe um dia a gente pode tomar café de novo, só café, sem compromisso. Talvez, concordei. Um passo de cada vez. Depois que ela foi embora, sentei-me no meu apartamento silencioso, processando o que tinha acabado de acontecer. Não foi o final hollywoodiano em que tudo foi perdoado e esquecido. Foi confuso, hesitante e incerto, mas foi honesto, talvez pela primeira vez em nosso relacionamento. Liguei para Jordan mais tarde naquela noite para atualizá-la sobre esse acontecimento inesperado. As pessoas podem mudar, disse ela, pensativa. Mas geralmente é preciso um catalisador significativo, como chegar ao fundo do poço. Você acha que eu deveria confiar nessa nova versão dela? Perguntei. A confiança se conquista aos poucos, respondeu Jordan. Se ela estiver falando sério sobre mudar, entenderá que você precisa ver evidências consistentes ao longo do tempo. Seus limites não são punição. São proteção enquanto vocês dois descobrem como seria um relacionamento mais saudável. Naquela noite, olhei para a foto do meu avô antes de ir para a cama. Você tinha razão, disse-lhe suavemente. Sobretudo. Permaneci firme, exatamente como você pediu. Só queria que não tivesse machucado tantas pessoas ao longo do caminho. No silêncio do meu apartamento, quase pude ouvir sua resposta gentil: a verdade muitas vezes dói no começo, Cassie. Mas é a única base sobre a qual vale a pena construir. A semana seguinte à visita inesperada da minha mãe foi estranhamente tranquila. Sem telefonemas dramáticos, sem macacos voadores enviados para me pressionar, sem táticas de manipulação emocional.
O silêncio era ao mesmo tempo revigorante e inquietante, como a quietude peculiar antes de uma tempestade. Naquela sexta-feira, recebi uma mensagem do tio Frank: Eleanor se mudou para a casa da Patrícia ontem. Rompeu completamente com a casa. A equipe de mudança cuidou de tudo. Ela está fazendo terapia. Achei que você deveria saber. Eu não sabia bem como me sentir em relação a esse acontecimento. Uma parte de mim estava cética, eu já tinha visto minha mãe fazer grandes gestos de mudança antes, apenas para voltar aos velhos padrões depois que a crise passou. Outra parte se perguntava se o fundo do poço finalmente teria sido suficiente para catalisar uma transformação real. Minha cautelosa neutralidade foi abalada naquele fim de semana, quando parentes distantes e amigos da família começaram a entrar em contato comigo. Minha mãe, ao que parecia, havia lançado uma campanha nas redes sociais se retratando como vítima da filha ingrata que havia roubado sua herança legítima e a deixado sem teto. É verdade que você está obrigando sua mãe a morar num abrigo enquanto você se senta em uma fortuna? Perguntou minha prima em segundo grau, Darlene, com quem eu não falava há pelo menos 5 anos. Seu avô ficaria envergonhado, escreveu Gaiu, amiga da minha mãe. Família cuida de família. As mensagens chegaram em ondas, cada uma mais indignada que a anterior, todas baseadas na narrativa cuidadosamente elaborada pela minha mãe, que omitia a tentativa de manipulação legal, a falência, as relíquias de família vendidas e sua própria herança que havia desaparecido em poucas semanas. Rascunhei e apaguei uma dúzia de respostas antes de decidir que me envolver só alimentaria o drama. Em vez disso, desativei temporariamente minhas contas nas redes sociais e me concentrei em seguir em frente com meus próprios planos. Jordan me ajudou a conduzir o processo de sucessão, garantindo que todos os requisitos legais fossem devidamente cumpridos. Com a orientação dela, quitei integralmente meus empréstimos estudantis, $62.479,83, um valor que assombrava minhas demonstrações financeiras há anos. No dia em que recebi a confirmação de que o saldo era zero, sentei-me no sofá e chorei de puro alívio. Com esse fardo aliviado, comecei a procurar um apartamento modesto em um bairro próximo ao centro de Boston, nada extravagante, mas algo que fosse meu, que não pudesse ser tirado por capricho do proprietário ou por flutuações do mercado. Também investi em equipamentos de qualidade para o meu tão sonhado negócio de design gráfico freelancer, um computador de nível profissional, software e um espaço de trabalho dedicado no meu apartamento. A maior parte da herança foi destinada a investimentos diversificados, seguindo um plano conservador que Jordan me ajudou a desenvolver. É isso que seu avô teria desejado, ela me garantiu. Crescimento com proteção, pensando décadas à frente. 3 semanas após o confronto, uma batida inesperada na minha porta revelou minha avó Margarete parada no corredor, agarrando a bolsa nervosamente. Espero não estar atrapalhando, disse ela, hesitante. Eu deveria ter ligado antes. Recebi-a rapidamente, tirando os livros do meu pequeno sofá para dar espaço para ela se sentar. Posso te servir um chá, vovó? Seria ótimo, querida. Enquanto eu preparava o chá, ela olhou ao redor do meu apartamento com interesse. É pequeno, mas você o tornou muito aconchegante. Muito você. É temporário, expliquei, trazendo 2 canecas fumegantes para a mesa de centro. Na verdade, estou procurando apartamentos, algo que eu possa comprar em vez de alugar. Ela assentiu, aprovando. Seu avô acharia isso sensato. Tomamos nosso chá em um silêncio amigável por um momento antes que ela pousasse a caneca com decisão. Vim por causa da Eleanor, disse ela, e para devolver algo que lhe pertence. Da bolsa, ela tirou uma caixinha de madeira que reconheci imediatamente, a coleção de canetas tinteiro vintage do meu avô. Ele me mostrou as caixas várias vezes, explicando a história e o artesanato de cada uma. Ele queria que você ficasse com elas, disse ela, colocando a caixa em minhas mãos. Ele me contou antes de falecer, mas elas não foram mencionadas especificamente no testamento. Com tudo o que aconteceu, eu esqueci até a hora da limpeza ontem. Abri a caixa com reverência, passando os dedos pelos corpos lisos das canetas que haviam escrito inúmeras cartas, assinado documentos importantes e sido cuidados pelas mãos firmes do meu avô. Obrigada, sussurrei, com a emoção apertando minha garganta. Agora, sobre a sua mãe, continuou a avó, com a voz mais forte. Ela está com a Patrícia, como você deve saber. Tenho visitado você regularmente, e acho que desta vez pode ser diferente.
Fechei a caixa de canetas com cuidado. Diferente como? Ela está participando das sessões de aconselhamento financeiro, participando de verdade, não apenas cumprindo a tarefa. O conselheiro a colocou em um orçamento apertado pela primeira vez na vida. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios da minha avó. Ela levou um susto quando percebeu quanto gastava só com cafeterias por mês. Que encorajador, eu disse, cautelosa. Não estou sugerindo que você se apresse para se reconciliar, esclareceu minha avó. A confiança leva tempo para ser reconstruída, especialmente depois do que ela tentou fazer. Só achei que você deveria saber que pode haver motivos para uma esperança cautelosa. Antes de ir embora, ela me abraçou forte. Estou orgulhosa de você, Cassandra. Defender-se foi uma atitude corajosa. Muitas pessoas nunca aprendem a fazer isso, especialmente com a família. Sua visita me deixou pensativa. Embora eu não estivesse pronta para restabelecer o contato com minha mãe, saber que ela estava tomando medidas concretas em direção à mudança foi como tirar um peso que eu não tinha percebido que carregava. No fim de semana seguinte, visitei a casa do lago pela primeira vez desde que a herdei. A pequena cabana ficava em um terreno de 3 acres à beira-mar em New Hampshire, a cerca de 2 horas de Boston. Ao destrancar a porta, as lembranças me inundaram. Fins de semana de verão pescando com meu avô, fogueiras no outono, tardes de inverno lendo perto da lareira de pedra enquanto a neve caía lá fora. A cabana estava empoeirada, mas, tirando isso, bem conservada. Passei o dia abrindo janelas, limpando superfícies e me reconectando com um lugar que sempre me pareceu mais um lar do que qualquer outro. Sentado no cais enquanto o pôr do sol pintava o lago de dourados e roxos, senti fortemente a presença do meu avô. Vovô, eu vou conseguir, disse em voz alta para a água calma. Firme, como você me ensinou. Ao retornar a Boston, marquei minha primeira sessão de terapia, algo que eu vinha considerando há anos, mas sempre encontrava motivos para adiar. A doutora Amélia Taylor era especialista em dinâmica familiar e trauma financeiro, uma combinação que parecia perfeita para a minha situação. Muitas pessoas não percebem que problemas financeiros raramente são apenas uma questão de dinheiro, explicou ela durante nossa primeira sessão, ecoando a percepção que minha mãe havia compartilhado. Eles têm a ver com segurança, controle, autoestima e, muitas vezes, com padrões que remontam a gerações. Nas semanas seguintes, a doutora Taylor me ajudou a reconhecer como a abordagem disfuncional da minha família em relação às finanças havia moldado minha própria relação com o dinheiro, minha frugalidade excessiva, minha ansiedade em gastar comigo mesma e minha tendência a equiparar apoio financeiro ao amor. Seu avô tentou quebrar o padrão, observou ela. Ele viu o que estava acontecendo e tentou lhe dar recursos financeiros e sabedoria para usá-los bem. Esse é um legado poderoso. Enquanto isso, os aspectos práticos da minha nova realidade financeira continuavam a se revelar. Fechei negócio com um modesto apartamento de 2 quartos em um bairro diversificado, com bom acesso a transporte público, nada ostentoso, mas com espaço suficiente para um escritório em casa adequado para dar suporte ao meu trabalho freelancer. Meu primeiro cliente independente de design veio por indicação de um colega do meu trabalho, e depois de outro. No 3º mês após a herança, eu já tinha trabalho freelancer suficiente para considerar reduzir meu cargo de tempo integral para meio período. Durante esse período de transição, mantive uma distância cautelosa da minha mãe. O tio Frank e a tia Patrícia me deram atualizações ocasionais, Eleanor vendia a maioria de suas roupas de grife em sites de consignação, frequentava sessões de aconselhamento financeiro e emocional, aceitava um emprego como gerente de escritório em uma pequena imobiliária em vez de continuar como corretora com uma renda de comissão imprevisível. 4 meses depois do confronto, recebi uma carta escrita à mão pela minha mãe, não um e-mail ou mensagem de texto que pudesse ser escrita impulsivamente, mas uma carta cuidadosamente escrita em papel de carta simples. Não estou escrevendo para pedir nada, começava. Só para dizer que estou começando a entender como meu comportamento afetou você não apenas recentemente, mas ao longo da sua vida. O aconselhamento é difícil. Enfrentar décadas de más escolhas não é fácil, mas é necessário. Estou aprendendo que meus gastos compulsivos eram uma tentativa de preencher um vazio que nenhuma quantidade de coisas poderia satisfazer. Não espero perdão, mas queria que você soubesse que estou me esforçando para mudar, independentemente de reconstruirmos ou não nosso relacionamento. Não era uma carta perfeita.
Traços de sua antiga perspectiva egocêntrica ainda transpareciam em alguns pontos, mas parecia mais genuína do que qualquer comunicação que eu receberá dela nos últimos anos. Compartilhei com a doutora Taylor na nossa sessão seguinte. O que você quer fazer com isso? Ela perguntou depois de ler atentamente. Não sei, admiti. Uma parte de mim quer acreditar que ela está mudando. Outra parte está esperando que o ângulo da manipulação se revele. Ambas as respostas fazem sentido, considerando seu histórico, reconheceu ela. Não há pressa para decidir. Você pode observar as ações dela, que lhe dirão mais do que suas palavras jamais poderiam. No final, enviei uma resposta breve, mas cordial, reconhecendo seus esforços, sem fazer promessas sobre nosso relacionamento futuro. Foi um pequeno passo, mas honesto. Com a mudança do outono para o inverno, me vi criando novas tradições e conexões. Convidei Nathalie e alguns amigos próximos para passar o fim de semana de ação de graças na Casa do Lago. Entrei para um grupo de educação financeira que se reunia mensalmente para discutir investimentos responsáveis e doações beneficentes. Me ofereci para dar uma oficina básica de design em um centro comunitário que atende adolescentes de baixa renda. Lentamente, eu estava construindo uma vida que honrava o legado do meu avô enquanto criava meu próprio caminho, uma vida definida por escolhas ponderadas em vez de reações ao caos familiar. 6 meses após a herança que mudará tudo, percebi algo profundo enquanto caminhava pela orla de Boston em uma manhã fresca de dezembro. Eu não era mais consumida pela raiva ou pelo ressentimento em relação à minha mãe. As emoções não haviam desaparecido, mas haviam perdido o poder de ditar meus pensamentos e decisões. Independentemente do que acontecesse com Eleanor no futuro, se ela mantivesse o novo caminho ou voltasse aos velhos padrões, eu havia me libertado do ciclo destrutivo que definirá nossa família por gerações. A herança não me dera apenas segurança financeira. Ela catalisara um tipo completamente diferente de liberdade. Naquela noite, liguei para minha avó para convidá-la para passar o fim de semana na Casa do Lago. Estou restaurando o velho barco de pesca do vovô, disse a ela. Achei que você gostaria de vê-lo. Ele adoraria que você cuidasse dele, disse ela, com a voz cálida e aprovada. E eu também. Ao desligar, olhei para a foto do meu avô na estante. O dinheiro era só dinheiro, vovô, eu disse suavemente. Mas as lições, essas foram a verdadeira herança. 6 meses se transformaram em um ano. O inverno deu lugar à primavera, a primavera floresceu e se transformou em verão, e me vi comemorando o primeiro aniversário da minha herança com um jantar tranquilo na Casa do Lago. A avó Margaret se juntou a mim, assim como Nathalie e Jordan, que se tornaram amigos, além de meu advogado. Ao longo dessa jornada, meu apartamento em Boston se tornou um verdadeiro lar, cores neutras com toques de arte vibrante, móveis confortáveis que acolhiam em vez de impressionar, e um escritório adequado que sustentava meu agora próspero negócio freelancer. 3 meses antes, eu havia começado a trabalhar meio período no meu emprego de marketing, o que me deu flexibilidade para buscar projetos de design mais significativos. Um brinde, propôs Nathalie, erguendo o copo enquanto nos sentávamos no deck com vista para o lago pintado pelo pôr do sol. A Cassandra, que recebeu uma herança e construiu um legado. A firmeza, acrescentou Jordan com um sorriso cúmplice. Ao Thomas, disse minha avó suavemente, que enxergava com mais clareza do que qualquer um de nós. Toquei meu copo no deles, com a garganta apertada de emoção. As escolhas que quebram ciclos. Mais tarde, depois que Nathalie e Jordan voltaram para a cidade, sentei-me com minha avó perto da fogueira, compartilhando um silêncio confortável enquanto as estrelas apareciam no céu. Tenho pensado nos legados da família, disse eu finalmente. Não apenas no dinheiro, mas nos padrões que transmitimos. Ela sentiu, o rosto gentil à luz do fogo. Algumas valem a pena manter, outras valem a pena deixar para trás. Decidi criar uma bolsa de estudos, eu disse a ela. A Bolsa de Educação Financeira Thomas Harper para estudantes universitários de primeira geração. Algo pequeno para começar, talvez 2 alunos por ano, mas com espaço para crescer. Lágrimas brilharam em seus olhos. Ele ficaria honrado com isso. Verdadeiramente honrado. A inscrição incluirá uma redação sobre hábitos financeiros saudáveis, continuei, e os contemplados participarão de workshops de educação financeira ao longo dos anos de faculdade. Quebrar ciclos que vão além da nossa família, observou ela. Isso é lindo, Cassandra.
A educação financeira havia se tornado uma espécie de missão para mim no último ano. Além de criar a bolsa de estudos, comecei a dar workshops mensais no centro comunitário, ajudando jovens adultos a entender crédito, orçamento, investimentos e os aspectos emocionais da gestão financeira. Não falamos sobre dinheiro honestamente nesta cultura, eu dizia aos meus alunos. Aprendem que é falta de educação discutir, o que deixa as pessoas isoladas com problemas financeiros e nos impede de aprender com as experiências uns dos outros. As oficinas se tornaram cada vez mais populares, com participantes que iam de adolescentes a aposentados que buscavam entender melhor suas finanças. Ensinar outras pessoas reforçou meu próprio aprendizado e ajudou a transformar experiências familiares dolorosas em lições valiosas para outras pessoas. Meu relacionamento com minha mãe havia evoluído para algo que eu jamais imaginara, não era próximo, mas também não era distante. Após 8 meses de terapia consistente e responsabilidade financeira demonstrada, Eleanor se mudou para seu próprio pequeno apartamento. Ela permaneceu no cargo de gerente de escritório, abraçando a estabilidade de salários regulares durante o ciclo de altos e baixos das comissões imobiliárias. Nos encontrávamos ocasionalmente para um café, nossas conversas eram hesitantes, mas cada vez mais autênticas. Ela nunca mais pediu dinheiro, e comecei a apreciar o esforço que essa contenção exigia de alguém que passará décadas enxergando a família como um recurso financeiro a ser explorado. Durante uma dessas reuniões, ela me surpreendeu ao pegar um caderninho. Minha conselheira financeira me faz registrar cada despesa, explicou ela, mostrando-me as colunas organizadas de números. No começo, foi constrangedor ver tudo anotado, mas agora é realmente empoderador. Sei exatamente para onde vai o meu dinheiro. Isso é ótimo, mãe, eu disse, genuinamente impressionada com o comprometimento dela. Estou juntando dinheiro para uma viagem, acrescentou ela com uma timidez incomum. Não um cruzeiro de luxo nem nada extravagante, só um fim de semana em uma pousada em Vermont neste outono, com o orçamento certo e tudo certo antes de eu ir. Era algo tão pequeno para os padrões comuns, mas para Eleanor Harper, representou uma mudança radical na abordagem. Planejar com antecedência, viver de acordo com os meios, encontrar alegria em prazeres simples em vez de símbolos de status. Meu tio Frank e eu também havíamos encontrado um novo entendimento. Após o confronto inicial, ele se desculpou sinceramente por seu papel na emboscada e se esforçou para reconstruir a confiança por meio da transparência e do respeito aos meus limites. Seu avô tentou conversar comigo sobre os problemas financeiros de Eleanor durante anos, admitiu ele durante uma visita à casa do lago. Eu o descartava como mesquinho ou controlador. Agora vejo que ele estava tentando nos proteger das consequências de facilitar as coisas para ela. Juntos, Frank e eu criamos um pequeno fundo fiduciário para minha avó Margaret, garantindo que suas necessidades fossem atendidas independentemente de qualquer dinâmica familiar futura. Era o tipo de acordo prático e inovador que meu avô teria aprovado. E Patrícia surgiu como uma aliada inesperada ao longo do ano. Depois de resgatar o broche da família na loja de penhores, ela trabalhou incansavelmente para recuperar outras relíquias de família que haviam sido vendidas. Não se trata do valor monetário, explicou ela ao presentear minha avó com seu anel de safira muito perdido, encontrado em um leilão de espólio a 2 condados de distância. Trata-se de preservar as histórias associadas a essas peças, a história familiar que elas representam. A casa do lago em si passou por uma restauração suave sob meus cuidados, não uma modernização ou expansão, mas uma renovação respeitosa do que já existia, nova pintura nas cores originais, reparos cuidadosos na lareira de pedra, restauração do antigo barco de madeira do meu avô. Eu mantive sua oficina exatamente como ele a deixou, com as ferramentas penduradas em seus devidos lugares, o aroma da madeira e do verniz preservado como uma cápsula do tempo. Durante um fim de semana de reparos, descobri um compartimento escondido em sua mesa contendo um diário endereçado a mim. Para Cassie, quando chegar a hora, dizia o envelope. Lá dentro, encontrei não apenas conselhos financeiros, mas também suas reflexões sobre nossos padrões familiares, seus arrependimentos por ter permitido Eleanor por tanto tempo e suas esperanças de como eu poderia trilhar um caminho diferente. O dinheiro em si é neutro, escreveu ele com sua caligrafia precisa. Não é bom nem mal. Ele simplesmente amplifica o que já existe. A generosidade se torna mais generosa, o vício se torna mais destrutivo, a sabedoria se torna mais impactante. Estou deixando esta herança para você não porque você precisa de dinheiro para se sentir completo, mas porque confio que você usará como uma ferramenta para construir uma vida significativa, e não como um substituto para ela.
Essas palavras se tornaram uma espécie de manifesto pessoal, guiando minhas decisões sobre gastar, poupar, investir e doar. Mandei emoldurá-los e pendurá-los discretamente no meu escritório em casa, como um lembrete diário. A herança me permitiu estabelecer a segurança financeira que meu avô sempre desejou para mim, mas o presente maior foi o catalisador para a cura, tanto pessoal quanto familiar. Aprendi que, às vezes, manter-me firme era um ato de amor, não apenas por mim, mas também por outros presos em padrões destrutivos. Através da terapia, comecei a entender que os gastos compulsivos da minha mãe não eram simplesmente egoísmo, mas uma tentativa equivocada de preencher vazios emocionais com bens materiais. Isso não justificava sua manipulação ou sentimento de direito, mas me ajudou a vê-la com compaixão em vez de ressentimento. A doutora Taylor me ajudou a reconhecer que, embora o perdão seja valioso, não significa necessariamente esquecer ou remover limites saudáveis. Perdoar é algo que você faz por si mesmo, explicou ela. É liberar o poder que a raiva tem sobre você. Limites são o que você mantém para si mesmo. São as lições que você tira da experiência. Passado um ano da herança, encontrei-me em um lugar de paz inesperada. Os jantares familiares mensais que havíamos organizado, às vezes no meu apartamento, às vezes na casa do lago, tornaram-se oportunidades para novas tradições e uma cura gradual. Durante um desses jantares, minha mãe chegou com uma caixinha de presente. Não é seu aniversário, disse ela, sem jeito, mas eu vi isso e pensei em você. Dentro, havia um simples marcador de página prateado com as palavras gravadas: a melhor herança que um pai pode dar aos seus filhos são alguns minutos do seu tempo todos os dias. Me lembrou do que o papai tentou te dar, disse ela baixinho. O que eu deveria ter te dado mais. Não foi um momento dramático de reconciliação hollywoodiano. Não caímos nos braços um do outro chorando nem declaramos que todas as mágoas do passado estavam curadas, mas foi honesto. E nessa honestidade residia a possibilidade de um relacionamento mais saudável no futuro. A maior lição do ano passado foi aprender a distinguir entre família como conceito e família como indivíduo. Descobri que honrar a família não significava permitir padrões destrutivos ou sacrificar meu próprio bem-estar no altar da obrigação familiar. Em vez disso, significava abrir espaço para o crescimento, mantendo limites saudáveis. A herança do meu avô me deu segurança financeira, sim, mas o verdadeiro presente foi a permissão para quebrar ciclos, estabelecer limites e definir a família nos meus próprios termos. O dinheiro em si era finito. Essas lições me serviriam, e talvez as gerações futuras, indefinidamente. Enquanto eu estava sentado no cais naquela noite, depois que meus convidados partiram, observando o luar brilhar na superfície do lago, senti uma profunda gratidão. Não apenas pela herança que mudou minhas circunstâncias materiais, mas pela herança maior de sabedoria, coragem e autorrespeito que meu avô cultivou em mim ao longo dos anos de panquecas nas manhãs de sábado e aulas de pesca. Cumpri minha promessa, vovô, sussurrei para o ar da noite. Permaneci firme. Ao permanecer firme, encontrei algo que jamais imaginei: liberdade, não apenas do estresse financeiro, mas do peso de padrões disfuncionais que moldaram nossa família por gerações. A água batia suavemente na costa, num ritmo suave como aplausos vindos do além. Quaisquer que fossem os desafios que o futuro me reservasse, eu os enfrentaria não com base na reação ou no medo, mas com base em escolhas ponderadas e sabedoria arduamente conquistada. Percebi que essa era a herança mais importante. Você já teve que se manter firme contra a pressão familiar para proteger o seu próprio futuro? Você acha que é possível que as pessoas realmente mudem padrões arraigados como minha mãe começou a fazer? Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre dinâmica familiar, crescimento pessoal e como encontrar seu próprio caminho. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se de que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é estabelecer limites claros. Cuidem-se, e nos vemos no próximo vídeo.